Uningá, que o futuro é aqui. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui em nosso podcast trazendo informações sobre o agronegócio durante esse importante evento, o workshop profissional sobre agrotóxicos aqui em Maringá, aqui no Centro Universitário aqui da Uningá. E aqui ao meu lado, duas pessoas importantes que participaram aqui do evento. Tem a Nayara Bittencourt, que é advogada ambiental, e tem também a Elisa Maria Monteiro, que é fiscal da ADAPAR. Sejam muito bem-vindas. Primeiro a Nayara. Olá, boa tarde a todos, a todos. Um prazer estar aqui hoje. Elisa, também muito obrigado. Obrigada pelo convite, boa tarde a todos. Tá certo, então. Vamos falar primeiro aqui com a Nayara, que veio participar, ela veio palestrar aqui no evento. Qual a sua contribuição aqui para o nosso workshop? Bom, então hoje a gente conversou um pouco sobre o sistema jurídico de agrotóxicos, a regulação, tanto no sistema internacional quanto no nosso sistema jurídico nacional, tratando um pouco sobre a competência de legislação, sobre competências para registro de agrotóxicos, também sobre os direitos fundamentais que devem ser respeitados, né, nesse complexo sistema normativo que a gente tem aqui no Brasil, e também a gente trabalhou um pouco com responsabilidade de fiscalização e responsabilidade também em relação a quem produz e também as possibilidades de denúncia para quem de alguma forma sofre alguma violação de direitos. E você também faz parte de uma ONG, Nayara? Sim, eu trabalho na Terra de Direitos, que é uma organização de direitos humanos, e são advogados que trabalham assessorando comunidades tradicionais, agricultores familiares, camponeses que de alguma forma foram violados, né, em seus direitos, seja direitos ambientais, culturais, econômicos, sociais. Nós trabalhamos assessorando essas comunidades. Existem muitos casos? Muitos casos. Nós recebemos várias denúncias, inclusive nem conseguimos dar conta de toda a demanda de trabalhos e de denúncias, e a gente percebe também que tem um gargalo na possibilidade de denúncia e encaminhamento dessas comunidades, seja pela dificuldade de construção de um conteúdo probatório para realizar essas denúncias, uma dificuldade de encaminhamento dos órgãos que recebem as denúncias, e também uma descentralização da forma como essas denúncias acontecem, né? Você tem que denunciar, as comunidades têm que denunciar no órgão de saúde, ambiental, de fiscalização agropecuária, não tem ainda um sistema unificado para isso. E aí as comunidades que são, no que a gente chama no direito, né, hipossuficientes, ou seja, elas têm desigualdade nas partes, elas têm menos poder aquisitivo, financeiro para contratar advogados caros ou para construir laudos mais qualificados, né, privados, e aí, de fato, a possibilidade de acesso à justiça e de reparação é pouca ainda no Brasil em relação a essas comunidades que, de alguma forma, têm seus direitos violados. E aí vocês auxiliam essas comunidades? A gente auxilia algumas comunidades que têm seus direitos violados, sim. Uhum. Olha aí que interessante. E a gente recebeu algumas perguntas aqui com relação à legalidade das leis municipais. A quem compete a fiscalização? Não sei qual das duas pode responder. Bom, tá. A ADAPAR é um órgão, é a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, é um órgão estadual que trabalha na defesa fitossanitária, né? E envolve a fiscalização de várias áreas, na questão de uso, comércio de agrotóxico, fertilizantes, sementes, uso do solo agrícola, né? E controle de algumas pragas que a gente diz que são de importância, né, econômica. Bom, especificamente agrotóxico, né? A ADAPAR, a gente segue a legislação federal de agrotóxico e a estadual. Há alguns municípios que eles legislam, né, especificamente sobre algumas questões de distância de produtos, né? Só que essa fiscalização cabe ao município. Por quê? Porque muitas dessas leis ali está discriminado que a fiscalização ou vai ser feita pela sua Secretaria Municipal de Agricultura, né, ou Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Então, a gente não usa a legislação municipal na nossa fiscalização, a não ser, como a doutora falou na palestra dela, que seja feito algum acordo, né, um TAC, né, com o município e a gente passa, mas no momento não. A legislação municipal é competência do município. E que tipo de fiscalização vocês fazem mesmo? A gente faz
do agrotóxico em específico, né, uso e comércio. Então, por exemplo, a gente fiscaliza revendas, olhando receituários, estoque, condição de armazenamento desses produtos, né, e vendo na propriedade agrícola como ele está sendo utilizado, né? Se tem a receita agronômica, nota fiscal de procedência, onde ele está armazenado, se a embalagem vazia está sendo destinada para um local adequado, se a aplicação dele está sendo feita de forma adequada, né? Se não teve nenhum dano ao vizinho. Essa parte que a gente faz especificamente no agrotóxico. E nós fazemos também a coleta de alimentos na propriedade rural para análise de resíduos de agrotóxicos. Tá certo. E o que vocês têm constatado aqui com relação aos produtores aqui da nossa região? A gente encontra, né, Kleber, assim, de tudo, né? Então, a gente tem, quando encontra algum problema numa propriedade, geralmente é uma questão de armazenamento, que o do agrotóxico que não está adequado, alguma embalagem que está, assim, meio que jogada na propriedade, né? Embalagem vazia, às vezes um pulverizador vazando. A gente faz a fiscalização, averiguação da documentação, que é da origem desse produto. Então, se tem receituário agronômico, o produto que ele está aplicando, se tem uma nota fiscal, né? E às vezes, assim, a gente atende. Isso é rotina que eu estou falando, mas nós atendemos denúncias, né? E as denúncias relacionadas a agrotóxico, ou elas são de produtos, às vezes, que são clandestinos, né? Que estão sendo comercializados ou usados, e também de derivas, né? Então, a gente tem alguns problemas com derivas de agrotóxico aqui na região. Ah, entendi. Legal. Como agricultor de culturas sensíveis, ele pode se proteger, no caso, dos danos de derivas de agrotóxicos? Tá. Quando a gente pensa assim, cultura sensível, a gente pensa mais numa área menor, não grãos, né? Porque, Uma então, por seda, um exemplo, a tomate. seda, o hortifruti, né? A uva. Então, assim, a primeira coisa que a gente às vezes deve observar é que o produtor faça uma barreira vegetal ao redor da propriedade dele, né? Que é pelo menos para se proteger tanto do vento como alguma possível deriva. E se, por exemplo, ele vê um vizinho, alguém próximo, fazendo uma pulverização com trator, que é um horário de vento forte, ou um período quente do dia, ele sente um cheiro forte de veneno, né? Que ele, mais ou menos, ele acredita que aquilo vai dar um problema na lavoura dele. Então, a gente pede para ele anotar esse dia no calendário, na folhinha dele, o horário, anotar bem se estava ventando muito naquele dia, né, se o tempo estava para chuva ou não, o local, que mesmo que ele não saiba quem é a pessoa, mas onde foi essa aplicação. Se for um avião que está passando na proximidade, ele vê que esse avião solta uma fumacinha que é uma possível deriva, se ele conseguir anotar o prefixo do avião, tirar uma foto do trator também, principalmente o dia, o horário, isso é muito importante para a gente, porque se ocorrer algum dano na lavoura dele, e primeiramente ele vai procurar, igual a doutora falou, né, às vezes não sabe a quem procurar. Se ele procura a secretaria do município e eles encaminham para a DAPAR, a gente vai averiguar o que aconteceu. Então, nós vamos precisar de máximo de informações dele, quando foi, o que aconteceu, como é que estava a lavoura, que dia que ele plantou, aí a gente vai averiguar sintoma na lavoura. Muitas vezes a gente faz coleta para análise se teve resíduo, né, de algum produto nessa lavoura, né. Tudo isso para ter subsídio, para saber se realmente essa injúria, esse dano na lavoura dele foi ocasionado ou não por essa aplicação de agrotóxico ali na proximidade. No caso aqui da DAPAR, existe alguma região que está mais complicada essa questão de deriva? A gente tem as culturas sensíveis, como você falou, né? Então, tem a região de Marialva, que é viticultura, e na região que eu trabalho, ali de Astorga e Nova Esperança também tem muito sericicultor, né? Que são os mais atingidos. Os mais prejudicados. É. Tá certo, então. Uma pergunta agora aqui para a Nayara: como que o agricultor carente e sem recursos financeiros ele pode ter acesso aos seus direitos? Certo.
Bom, hoje o Paraná tem uma defensoria pública, né, uma defensoria que, claro, ainda é carente de mais defensores para que possa ter uma abrangência territorial em todo o estado do Paraná, mas é um serviço, né, que é garantido pela Constituição, inclusive que as populações que não têm um poder aquisitivo, que possam acionar um advogado particular, que elas possam procurar uma defensoria pública, né, para que possa ajuizar, por exemplo, uma ação ou tentar um acordo extrajudicial. Também é possível acionar o Ministério Público quando se trata de um dano coletivo, como, por exemplo, um dano ambiental, um dano a várias pessoas, no caso de uma intoxicação coletiva, um dano a crianças e adolescentes, por exemplo, o Ministério Público, ou comunidades tradicionais, o Ministério Público tem esse poder de investigar e de atuar também. Então, acionar especialmente esse sistema de justiça, a Defensoria Pública Estadual, ou o Ministério Público Estadual, se for, por exemplo, populações indígenas, o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União, eles são competentes, sim, para atender essas demandas. E aí também, bom, tem alguns advogados que podem ajudar nesse serviço de orientação também, mas até os próprios órgãos de fiscalização, de alguma forma, podem dar um encaminhamento em relação a essas denúncias que são realizadas, né? Uma autuação, dependendo, ou até acionar os próprios órgãos do sistema de justiça. E aí eu até queria retomar de que é importante também que as comunidades estejam bem informados, os agricultores informadas também, de que essas documentações para fazer uma denúncia, elas são importantes, porque às vezes o sistema de justiça recebe tudo muito falhado. Então é importante que se tenha o máximo de provas técnicas, né? E pode, assim, sabemos que é difícil produzir um laudo, né? Um agricultor ali que vai acionar o órgão competente para fazer isso. Mas ele pode tentar documentar em celular, hoje, né? Todo mundo quase tem esse acesso a um celular, deixar gravado, não apagar esses arquivos do celular, tirar o máximo de fotos, tentar gravar em vídeo, claro, não se expor ao produto, né? Garantindo a saúde em primeiro lugar, mas se for possível, isso ajuda depois também a que a denúncia esteja um pouco mais documentada. E assim, também como anotar todos os períodos, testemunhas, né? Tudo isso ajuda também para que se possa dar um encaminhamento mais eficaz a esse tipo de denúncia e até, eventualmente, dependendo do dano, né, e do direito, se possa ter uma indenização, por exemplo, ou uma reparação desse direito que foi violado, né, perante o sistema de justiça. Agora, uma pergunta diretamente ligada ao direito ambiental, que a gente percebeu nos últimos anos, principalmente da mídia fora do Brasil, da mídia internacional, batendo muito forte aqui no Brasil com relação ao meio ambiente. Você, como especialista em direito do meio ambiente, o que você pode falar do Código Ambiental brasileiro? Ele é severo? Olha, nós temos um sistema normativo, né, que tem a Política Nacional de Meio Ambiente, tem o Código Florestal, mas o que a gente percebe é que a gente tem retrocedido não só em termos legislativos, ou seja, de flexibilização de algumas legislações ou normativas, mas especialmente do enfraquecimento dos órgãos de fiscalização e controle, de uma forma bastante generalizada. Ao meu ver, é bastante preocupante esse cenário que o Brasil tem enfrentado, de retrocessos socioambientais e que, inclusive, vão na contramão de acordos internacionais e compromissos que o Brasil assinou, né, como a Convenção sobre a Diversidade Biológica, a Convenção sobre os Direitos Climáticos, né, COP do Clima. Então, são acordos e compromissos que o Brasil assumiu, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que, neste momento, ainda estão bem aquém de serem atingidos, né? Então, é importante que a gente reflita e tome ações mais enérgicas para que, de fato, esses objetivos sejam cumpridos. Tá certo. Se a gente for avaliar, pelo menos aqui na nossa região de Maringá, a gente percebe as matas ciliares preservadas, reserva legal também preservada. Hoje, os produtores brasileiros, os produtores paranaenses, a gente tem dados disso, que são os que mais reciclam embalagens de defensivos agrícolas. Aqui na nossa região, fiz uma entrevista ontem com o Valdir Bacarim, presidente da ADITA. Segundo ele, 95% do que é comercializado é reciclado e tem o destino ambiental correto. O país que mais se aproxima é a França, com 77%. O Brasil também ele tem cases de sucesso como esse. O que você me diz?
Eu acho que os casos e os exemplos estaduais, especialmente, que são referências nacionais, eles deveriam ser multiplicados ou referenciados também em âmbito nacional. O Paraná, em alguma medida, ele é referência em alguns temas relacionados a agrotóxicos. Por exemplo, mesmo ainda que tenha uma subnotificação dos casos de intoxicação, por exemplo, o Paraná é um dos estados que mais notifica. Então, significa que, né, ele tem também estabeleceu, por exemplo, um plano de atenção estadual às populações atingidas. Isso são instrumentos que, de alguma forma, são pioneiros, né, no cenário nacional, mas que a gente ainda percebe que não são integralmente cumpridos, que ainda há lacunas, especialmente na ponta das populações atingidas. Mas, de alguma forma, essas normativas ou essas diretrizes, essas boas práticas, elas podem ser referenciadas e multiplicadas em outros estados, né, esperamos, mas também na própria dimensão federal, né? Tá certo. Com relação ao caminho de denúncias para deriva em culturas sensíveis, o que você Tá. recomendaria? Primeiramente, o produtor rural procura o técnico, que o da assistência, né, da cooperativa ou do IDR, para comprovar que aquilo é uma injúria causada por um agrotóxico, né? Esse técnico pode até fazer um laudo, que pode substanciar nas provas para a gente, e depois já encaminha diretamente esse produtor rural nos procura na ADAPAR. Tem os escritórios, né? Aqui em Maringá tem o regional e a gente tem as unidades municipais, né? Não são todos municípios, como o IDR, mas a gente tem as unidades, então nos procure, né? O técnico, o primeiro que ele deve procurar é quem dá assistência técnica à propriedade dele. E aí o técnico vai ajudá-lo e vai encaminhar até a EDAPAR para a gente ir na propriedade e fazer todas as averiguações possíveis. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de abordar aqui? Não, acho que Agradecer o espaço É, e a oportunidade de dialogar um pouco, né? sim, eu acho que esse workshop está sendo muito importante, né? Porque vários assuntos, muitos profissionais qualificados estão vindo, a gente está tendo até uma reciclagem, né, como profissional. Os estudantes é muito importante, então o nível de debate do workshop está sendo muito bom. É um assunto espinhoso e que reuniu vários elos da cadeia, opiniões Sim, favoráveis, contrárias. sim. A gente teve um debate, a democracia prevaleceu, a gente sim, percebeu nesse evento. Exatamente. Sim. O diálogo é fundamental. Se a gente não é, dialogar ou conversar, debater, a gente não avança, né? Para não, nenhum ponto. Tá certo, então, agradeço a presença da Nayara Bittencourt, advogada ambiental, e também da Elisa Maria Monteiro, fiscal da ADAPAR. Obrigado. Obrigada a Obrigada. vocês. Pessoal, a gente volta em breve com mais informações aqui no nosso podcast durante esse importante evento, workshop sobre agrotóxicos que está sendo realizado aqui em Maringá. Tchau, tchau.